bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tenho aqui ao meu lado sempre ele. Eu sou o Pedro Hércules e, como vocês sabem, aqui no Hydra Podcast a gente conversa com quem cria e cresce na incerteza. Hoje, nosso querido Rômulo Carvalho, fundador da Foz Sócios. Aí, a plateia levanta, vai à loucura. Valeu, galera, pela introdução calorosa. Seja muito com plateia, o cara tem banda e tal. Acho que é outra. Dá pra falar disso também, né? Não, a gente faz barulho, faço a claque aqui, feliz. Bem-vindo, Rômulo, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Mas, conhecendo o PH há 1000 anos, desde Vamos criancinha. contar histórias. Isso, velho. A melhor coisa aqui é a desculpa pra ter papo com um amigo que a gente não vê muito, então tem essa vantagem também. Com certeza. Não sei, última vez que a gente conversou, sei lá, 1h30, 2 horas seguidas, né? Então vai se ser pá, bom uns pra 14 anos voltando ao futebol ali, talvez. Quero Assim, saber de tudo. Bom demais. Cara, a gente tem que começar, na verdade, com uma pergunta básica que a gente faz pra todo mundo que senta aqui. Você tem hoje um negócio chamado Foz Sócios. O que faz a Foz Sócios, cara? Explica pra mim, Explica pra gente. porque eu fiquei bem curiosa de entender detalhes. Legal. A Foz Sócios faz a mesma coisa que eu, na verdade. Acho que os propósitos estão bem alinhados, então a gente procura capacitar, profissionalizar, organizar e unir o mercado universitário de várias formas. Acho que o negócio, como todas as startups, principalmente aí com esse caos que nós estamos vivendo, teve que dar uma adaptada. Sim. Então o mais importante é ter esse propósito bem definido e bem alinhado, né? E talvez o essencial foi ele não ter mudado e provavelmente por isso que a gente não morreu recentemente. Então é o que tanto o meu propósito de vida e o que a Foz Sócios faz hoje em dia, através de vários serviços e produtos aí online, a gente busca realizar aí essa missão e cumprir com essa visão. Bom. Mas na prática, o que você faz? Se eu chegar lá, eu compro o quê nessa Foz Sócios? Então, talvez faça sentido começar lá do início, porque a gente já deu uma mudada no serviço que a gente oferece. Basicamente, o Gabriel, que é o cofundador junto comigo, ele me procurou em 2016, segundo semestre de 2016, mais ou menos. Eu estava em outra startup, o Pick Me Up, a gente até comentou aqui, né, no off. E ele falou, cara, a gente já foi de Atlético Universitário, né? Ele até tinha sido do DA antes também, da faculdade. E ele estava trabalhando no Skol Facu, que era um braço que a Ambev tinha, para atender especificamente entidades estudantis. Então ele tratava só com DAs, DCEs e atléticas, que é o pessoal que movimenta aí os campeonatos e os eventos universitários. E ele me procurou porque eu estava no Pick Me Up, a gente já tinha feito algumas parcerias nessa época também. E ele falou que viu os mesmos problemas que a gente tinha na época de Atlética. E que ele falou, com a experiência que eu já tinha, talvez a gente podia bolar alguma solução aí tecnológica para esses problemas, para ver se fazia sentido entrar nesse mercado ou não. E aí a gente começou com um programa de sócio-torcedor para atléticas, porque era uma ideia que a gente tinha tido durante a nossa gestão na Milton Campos, só que não tinha braço, não tinha know-how, não tinha ferramenta para botar isso para rodar, apesar do nosso engajamento ser muito bom. Né? Na época de Atlética, a gente fez direito na Milton Campos, tinha, 1.500 alunos, nossa delegação de jogos jurídicos bateu 600, 700 pessoas. Então, proporcionalmente, a galera pirava, né? Na Atlética e nos jogos jurídicos. Só que não dava pra levar isso pra frente, assim. E, até pensando no lado que a gente já tinha vivido, essa galera pode movimentar muita grana, mas também tem muito risco envolvido. Se você faz um evento, você pode botar ali uma grana no bolso, só que se choveu também, você tomou prejuízo e fechou com caixa negativo. Né? Então foi a mesma mentalidade assim, de clube de futebol. Vamos gerar uma receita que seja livre de riscos para essas entidades e ajudar elas a entrar mais dinheiro para elas executarem os projetos. Até explicando um pouquinho, porque não é todo mundo que conhece a Atlética. É, né? Isso que eu ia te perguntar, que eu fui do DA, eu sou nerd jornalista. A Atlética é a mesma lógica? Como é que funciona? Então, é uma associação sem fins lucrativos também organizada pelos alunos. Então, nesse sentido, é parecido.
só que ela não necessariamente é formalizada e vinculada à universidade ou à faculdade, então ela pode ser parceira ou não, a gente já viu todos os casos, e em cima disso também não tem muita regra, pode ser o prédio inteiro, a faculdade inteira, ou cada curso específico tem sua atlética, o pessoal se organiza da forma que eles quiserem, basicamente, porque os alunos que criam, né, para representar ali o pessoal. Só que a finalidade ela é bem diferente dos DAs e DCS, porque a atlética ela é 100% focada no esportivo e na integração entre alunos. Só que foi uma coisa que foi crescendo ao ponto de todo DA só passou a focar na parte mais acadêmica e nessa parte de reivindicar os direitos dos alunos, né, algumas coisas mais administrativas. E a gente brinca que a Atlética ficou com a melhor parte da faculdade, que é esporte e folia. Esporte e festa, né? Então, maravilhoso. Todos esses eventos universitários, jogos jurídicos, intermédio, aí você tem o TUSCA, o CIA, que são uns eventos maiores, assim, que chega a movimentar até mais de 30 milhões de... Economiadas rola também. Isso é Minas, assim, ou é nacional? É esse movimento desse tamanho também? É nacional. Legal. O que rolou foi... Eu entrei na Hamilton Campus em 2009. Nessa época, esse movimento ele era muito concentrado só em medicina e direito. Então, como eu fiz direito, eu tinha contato com a Atlética e sabia que era uma Atlética. Só que naquela época, se você perguntasse para alguém de jornalismo, sei lá, psicologia e tudo mais, a galera não tinha nem noção do que era. Só que, de uns 6 anos para cá, 5 anos para cá, foi uma coisa que espalhou em todos os cursos, principalmente porque tinha muita gente que ia nos jogos jurídicos ou no intermédio e falava, cara, por que eu não tenho isso no meu curso também? Sim. Né? É uma parada muito legal, principalmente pra prática esportiva, assim, que na faculdade, pelo menos eu passei a praticar 0 esporte. Eu entrei na faculdade e não tem nem aula de educação física, mais, né? Então, assim, 0 total. E aí, eu comecei voltei a praticar alguma coisa por causa da atlética, e esse pessoal foi vendo, principalmente a galera de engenharia, que eles tinham volume e conseguiam organizar algo parecido também. Então, deu uma espalhada e hoje em dia, todo curso, toda faculdade, toda universidade tem atléticas. E tanto faz pública, privada, todo mundo tem essa prática. Exatamente. Que legal, mercadão. Exato. E assim, foi uma coisa que foi mudando também. Antes você tinha mais esses jogos universitários de curso. Então, era engenharia, das intermédias, jogos jurídicos, economia, e tal. Hoje em dia, você tem grandes eventos universitários, tipo o CIA e o LIU de Minas Gerais aqui, que vão quase 20 mil pessoas por dia no evento. E tem as práticas esportivas, só que o pessoal envolve mais de 90 atléticas de todos os cursos de vários estados. Então, uma coisa que já não é mais de cursos específicos, assim, um mercado que estava até mudando muito. Em 2020, se não fosse esse caos, inclusive, que nós estamos vivendo ainda, infelizmente, né? Teria sido um ano recorde de público, de movimentação de dinheiro, de jogos universitários, porque era um ano com muito feriado. Então, isso, né, permite a galera organizar esses eventos que normalmente são nos feriados, né? Mas aqui, os times todos, assim, eu sei que, em São Paulo tem o rugby em São Paulo, na cidade de São Paulo, tá muito ligado, tem a Poli, tem um time, a Faculdade de Direito da USP tem um time, enfim, a FEA tem um time, aí os caras da Unip tem um time, tem uma porrada de time de rugby ali. Esses caras estão ligados sempre a uma atlética? Geralmente sim. Geralmente sim. E são clubes profissionais. Eu lembro que o cara, enfim, meu professor lá em São Paulo, o cara fez, acho que é o Unip, posso estar errado, mas ele fez com bolsa por estar jogando rugby pela faculdade. Já tinha até uma conexão mais profunda com a instituição. Com a própria também, instituição de ensino, né? Bem massa. Rola isso muito aqui também? Isso faz parte da... Deixa eu só fazer um disclaimer. Pra quem tá ouvindo a gente, já viu outros episódios, a gente tá viajando. A gente é mineiro, já tinha avisado. Então a gente tá em Minas, dessa vez, entrevistando alguns talentos mineiros pra trocar ideia. A gente tá jogando em casa. Então, se vocês ouvirem essas referências, confundir aí o lá e cá, é por isso. Estamos em Minas. É verdade, né? A gente tá... Falando mineirês e comendo pão de queijo. Bora lá. Exato. Boa. Então... Essas instituições de ensino, geralmente, tem mais Bolsa Atleta em São Paulo. E até recentemente a gente viu esse movimento diminuir, infelizmente, assim. Por exemplo, a gente tinha muita proximidade com o pessoal do Direito Mackenzie. E eles estavam, na verdade, indo pro sentido contrário, tirando as bolsas da galera. E tinha muito atleta de ponta da Atlética que era bolsista e
E tava lá por causa da bolsa, né? Então, foi meio que até também a comprovação de que o esporte universitário, ele depende das atléticas e das ligas universitárias. Nós não vamos para algum rumo quanto a isso no Brasil se a gente ficar dependendo de governo e instituição de ensino, que o pessoal ainda é muito fechado. Né? Eu quero super explorar isso, até porque, enfim, experiências internacionais diferentes, eu tenho muita curiosidade de saber por que no Brasil não é. Mas eu queria só voltar aqui para entender um raciocínio. Então, eu tô lá, tem uma associação, uma cooperativa de alunos, enfim, a gente tem a nossa atlética. E aí vocês falaram que vocês tinham um problema. O que era o problema dessas cooperativas, associações que vocês resolveram resolver, assim, primeiro, né? Que você falou que depois foi evoluindo. O que era uma dor? Só pra eu entender também. Sim, a principal dor é gerar caixa de forma sustentável. Que te permita fazer um planejamento. Porque, igual eu falei, vender produto e fazer evento é um risco maior que você tem. Ou de morrer com estoque, porque você não sabe, muitas vezes, administrar isso direito. Ou você faz um evento, bomba 3 e depois você fecha no preju. E o programa de sócio-torcedor, indo até na mesma linha de clubes de futebol. Então, são associações atléticas diferentes, né? Mas é uma renda sem risco e é o seu aluno ali, o seu sócio, meio que investindo e acreditando na associação. Então, quem tem engajamento, quem manda bem, quem é organizado, consequentemente, tem mais sócios. Né? Sim. E era provável, né, o que a gente estava querendo validar, que essas pessoas também se engajassem mais ainda com a sua entidade. Porque se ela pagou, ela quer ter o retorno dela. Então, ela vai querer ir em mais eventos porque ela tem desconto. Né? Então, assim, se assinava um plano semestral ou anual e tinha desconto em qualquer produto e qualquer evento da Atlética e alguns benefícios, tipo, até intangíveis. Você é o primeiro a escolher hotel e quarto nos jogos jurídicos, que era uma briga, assim, bizarra. Então, tinha esses benefícios que não tinham valor. Mas por que eles precisavam de você pra fazer isso? Vocês tinham um serviço que organizava? Era uma ferramenta? Exatamente. A gente estava justamente validando no inicinho, e foi a primeira coisa que eu falei com o Biel, até pela experiência do Pick Me Up, não importa se eu tô achando legal, se você tá achando legal, se o pessoal da nossa atleta tá achando legal, vamos levar pro mercado, vamos validar. Entendi. Então, a ideia era justamente validar se o pessoal comprava isso, porque na época nem tinha essa cultura de programa de sócios. Eram pouquíssimas atletas que tinham isso. Então, até algo, né, meio ousado, assim, se estabelecer uma nova cultura no mercado. E ver se os alunos se associavam, se as atléticas tinham interesse nisso e se os parceiros tinham interesse de oferecer descontos também. A gente começou com um clube de vantagens. Então, a gente entrava com essa parte. A gente caçou uns 10 a 20 estabelecimentos aqui em Belo Horizonte mesmo. Fechamos parceria para validar, você quer ofertar desconto para universitário? É um público-alvo que te interessa e tal. E fechamos com umas atletas que a gente era mais próximo. E como, né, um bom MVP, sem botar a mão no código, a gente comprou aquelas maquininhas que você paga, sei lá, R$10 por mês. E fomos, nos intervalos das faculdades, tentar vender o sócio pro pessoal. Entendi. Moderninha da Exato, tipo isso. Exato. Entendi. E aí a gente colocava no Excel e depois o programador meio que ativava lá no sistema e tinha um sisteminha de conferência nos parceiros. Quando viesse uma compra de alguma coisa, um evento, você falava, esse CPF, sei lá. Exato, você batia o CPF e validava que ele era sócio e que ele podia usar o desconto. Então, começou assim. E a ideia era ajudar nessa organização, porque o que a gente via era, a maioria das atletas nem pensava nisso. As que pensavam, às vezes, ou elas não conseguiam engatar isso, porque a gente viu que esse pessoal ainda tem, na verdade, muito medo de vender algo, então ela não conseguia fazer escala. Ou as que escalavam muito, elas não conseguiam organizar porque era tudo no braço. Então, tinha sócio inadimplente que ainda estava ativo e vice-versa, então era o caos. Então a gente falou, vamos começar por isso. E uma sensação de informalidade também. Imagino que vocês traziam um respeito para a atlética que se organizava. Pro pessoal, em teoria, era um site ali desde o início. Entendi. Boa. Então a gente já começou no online e, foi legal que a gente teve essa validação rápido e começamos até a entrar uma graninha ali antes de ter nada, né? Até porque desenvolvedor e tal além do custo ser alto, é uma gestão de pessoas ali completamente diferente. Então, eu também acho. A gente já estava um pouco, assim, acostumado com isso. Óbvio que aprendemos muito mais aí, desde
foi em 2017, fevereiro de 2017, que a gente começou a validar a Force Sócios mesmo. Então tem bastante tempo aí também. Mas já tinha coisa que eu tinha aprendido da época de Pick Me Up, que a gente não repetiu os mesmos erros. Acho que é o mais importante, né? E daí escalou para ser um marketplace completo. Então a gente não vendia só sócio, vendia produto, vendia ingresso também. Até porque as atléticas meio que pediram isso. Porque a galera não conseguia comprar, sei lá, um ingresso online para a festa com desconto automatizado de sócio. Então a gente fez esse link. Até meio que um momento, assim, que chegou a pandemia. Acho que aí teve outras mudanças, assim, que impactaram ali no que a gente faz hoje em dia. Mas até, vamos colocar, março de 2020, o nosso foco era o marketplace ainda. A gente estava num movimento de migrar para uma outra frente. A gente já estava testando e validando desde 2019, na verdade. E que, como tudo na vida, por bem e por mal, ela ainda faz sentido. E ela, talvez, está sendo e foi acelerada pela pandemia, mas ela só tem volume e faz... E a gente consegue validar isso realmente quando o presencial voltar. Principalmente as aulas e os eventos universitários, que são as últimas coisas a voltar. Então, a gente está segurando um pouco isso e abrimos uma outra frente. Então, hoje, a receita de vocês principal, o cara Atlética da Milton Campos, não sei se é cliente, mas poderia ser. Esses caras, todo mundo que vira associado ou sócio torcedor da Atlética, paga um FII já no seu site diretamente. Perfeito. Você que faz essa gestão desse programa. Você faz a cobrança, pagamento. Pagamento, Isso. manda um e-mail pro cara cobrar, tudo mais. Isso. O Quinto Andar faz com aluguel. Perfeito. E a gente tinha começado a desenvolver uma plataforma de gestão também. Então você controlava as vendas por lá para ajudar o pessoal a gerir uma Atlética. Porque, a gente mesmo, na época de Atlética, sabia nada, não tinha nem formado na faculdade. Então, assim, até cobrar o pessoal de saber disso, de, gestão, marketing, etc., é impossível. Então a ideia era facilitar ao máximo, só que a gente viu que não adiantava injetar a grana no mercado também se a grana ia pro ralo, se ela era mal administrada. E aí a gente meio que chegou à conclusão ali de, né, através de muita pesquisa, conhecendo o mercado, que uma das dificuldades desse mercado é que você não tem número de nada, né? Meio que os dados do mercado, a gente que eu ia perguntar, concorrentes, dados, deve ser super difícil de desenhar, né, assim. Sim, total. E vou até comentar um pouquinho sobre isso, mas sobre essa parte de organizar as pessoas, a gente viu que o financeiro era o ponto crucial. Até porque você tem casos de... Ou até amadorismo, ou às vezes até sacanagem mesmo. Pessoal desviando dinheiro em todo o ciclo do mercado. Então você tem desde fornecedor e ligue produtor, alguns casos de some dinheiro e etc. E a gente viu que no final das contas a raiz dos problemas era a parte financeira. Que se a gente não tivesse ofertando isso, a gente ia estar jogando dinheiro pro ralo ou não ia estar sendo efetivo, né? Só que isso foi muito... Depois de muita pesquisa, depois de cometer alguns erros de não colocar o cliente no centro, né? Que é algo que, parece simples, mas toda hora você tem que ficar lembrando disso, né? Porque você teve experiência antes de viver esse problema, mas com o tempo você não tá lá já há um tempo, né? Quer dizer, né, você vai virar um dono da empresa e não um cara que veio da Atlética. Sim. E aí você tem que se reconectar com esse negócio um pouco, né? Total. E eu acho que com os acertos, assim, eles muitas vezes são mais perigosos. Você vai ganhando confiança e fala, a galera vai querer isso. Mas não é você que tem que falar o que a galera vai querer. A galera tem que te falar o que eles querem, né? E você desenvolver os produtos e serviços a partir do que o pessoal tá pedindo e que eles estão encontrando como dor. E acho que a gente começou isso muito bem no MVP, deu uma perdida, voltou, deu uma perdida, e hoje em dia é uma tecla que a gente martela frequentemente, assim. Validar sempre e começar alguma coisa bem pequena para depois tentar escalar. Acho que foi um passo que a gente conseguiu dar até por causa da quarentena também, assim, uma break. E aí, lá em março de 2020, antes de chegar nessa história de Covid, como é que me conta um pouco o seu tamanho, como é que vocês estavam, tamanho de equipe, clientes, como é que era esse cenário aí pra vocês? Legal, a gente tava em 24 estados, Argentina e Paraguai. International! É até curioso falar, foi uma coisa que a gente descobriu no meio do caminho também, que o pessoal que não passa em medicina no Brasil... tá indo pra Paraguai, Argentina, Bolívia e México.
Entendi. O mercado de atléticas no Paraguai, desses que eu falei, é mais forte por enquanto. Você tem até Intermédio Paraguai. Então, assim, a gente foi para esses outros países, até porque uma Atlética do Paraguai entrou em contato com a gente e falaram, pô, a galera do Sul comentou sobre vocês, a gente tem interesse em fazer um programa de sócio aí também e tal. A gente, pô, mas eu não tenho aceitação em outra moeda, Sim, né? Tem toda uma estrutura para montar. Eu não tenho site em espanhol. O cara falou, não, 90% da faculdade é de brasileiro, só vem e a gente paga em real. Eu falei, caramba. Fazer nada pra falar que eu tô em 2 países? Ele falou assim, mas demorou, tô em 2 países, fechou. Agora sou internacional, tá louco, cara. Que maravilhoso, eu não tinha noção disso. Então pagando em real ainda, Sim. Entendi. Então, até hoje a gente já fez parcerias aí. Os produtos foram mudando, então hoje em dia é até difícil falar, mas mais de 700 atléticas, assim, a gente já atendeu de alguma forma, né? Já conseguiu aí capacitar, ajudar e tudo mais. E antes da pandemia, a gente chegou a bater 18 pessoas na equipe. Tá. Foi o... Ele fala 18 total, pessoas. Assim. Internacional com 18 pessoas. Bom é demais, excelente. Né? Isso é regra de startup, vai leve. Exato. Mas... E vocês são 2 sócios? Atualmente somos mais, porque fizemos algumas rodadas. Ah, boa. Na verdade, 2 e as 2 de investimento anjo, assim. Até porque, pela minha primeira experiência, a gente não queria apressar as coisas, a gente não queria virar mais uma startup que sobrevive de rodada de investimento, a gente queria sempre buscar ali entregar, né, os econômicos também. Sim. E a gente fez vesting com muitas pessoas. Até antes da quarentena a gente já tinha essa prática, mas com ela a gente aumentou o número aí de pessoas com o vesting para explicar pra galera que não sabe também, né? Você faz uma opção da pessoa virar sócia da empresa também. Você dá um contrato de exercer, né, essa opção de cotas ou ações, dependendo do tipo societário. E essa pessoa, geralmente o pessoal coloca um prazo para ela conquistar esse percentual e um prazo depois também para ela manter. Para não ser algo que, beleza, em 2 anos eu consegui X% e eu saí fora, botei essa grana no bolso, em teoria, a hora que a empresa vingar, eu vendo a minha parte, né? Então, você tem essas 2 regrinhas. No nosso caso, era até um pouco mais radical, assim, que era, se você tem só vesting em cima de esforço de trabalho, você saiu, você perdeu tudo. Porque você provavelmente parou de acreditar. Se você é sócio e saiu fora, né? Então... E quanto que ele poderia exercer, só pra tangibilizar? A gente se vocês fossem entrar sem recurso, ele poderia receber de volta, poderia vender parte? Como é que vocês fizeram com essa turma? Não chegou lá ainda também? Sim, era bem separado. Tipo, se essa pessoa também quisesse botar dinheiro em algumas das rodadas anjo, até porque, né, sendo um anjo é pouco dinheiro, não é que não resolve. Muito e né, ninguém conseguiria botar. A parte patrimonial, digamos assim, ela estava garantida. Então, se eu tenho, sei lá, 0,5% investe em 1% que eu botei dinheiro, esse dinheiro, você saiu, não importa. Você continua com, né, o que você botou de aporte. De aporte. Então, é separado. Assim. Mas se vocês vendessem um pedaço, eu podia pedir meus 0,5%, botar à venda meus 0,5% ou não? Não, você exerce só depois de ou transformado em SA ou investido num valor superior a Y, assim. Sinceramente, não lembro de cabeça. Boa. Não, mas legal, entendeu a mecânica que vocês fizeram. Isso. Pô, legal. Quem viu o episódio nosso da Fleximédica, olha isso. Auto-referenciando, isso é muito Wikipédia, né? Vai lá. Fleximédica, a Exeli, ela fez isso também lá com o negócio dela. E a Exeli, enfim, negócio de medicina e tal. Fez um vesting legal também. Ouvir, comparar as histórias. É parecido, mas é sempre com o mesmo problema. Quer dizer, manter a equipe boa, manter gente acreditando no projeto e comprada, e, enfim. No momento onde você não tem grana, inclusive, pra sair pagando muito altos salários pra galera, né? Total. Mas mesmo que tem grana faz isso, né? Hoje a Ambev faz um puto investing agressivo pra caramba, bancos fazem. É um negócio que tá super também difundido, né? Não, e vale entender essas maldades, assim, né? Porque também muita gente na época que começou startup, no boom aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, tava assim, startups Brasil. O pessoal saía dando vesting e depois quebrava as pernas, porque tinha gente atrelada da empresa que nunca mais apareceu pra bater ponto, né? Então, atenção, esses cuidados é super interessante, que eu acho que a gente amadureceu também enquanto empreendedores. Aí. E esse foi um dos
erros, assim, do Pick Me Up, né? No aplicativo, que foi a minha primeira experiência de startup. Eu mesmo entrei numa loucura, fiz uma reunião num boteco, no Tizek, em BH, com um amigo meu, que na época era o comercial da empresa, e com o Gu, que era um dos fundadores. E aí foi um com a cara do outro, eles falaram, toma X% aqui pra você ser o nosso diretor jurídico. Eu formei em Direito, na época eu tava num escritório de advocacia. Esqueci desse detalhe também, se for muito jeito que ajuda. Exato, e assim, eu mexi exatamente nessa parte de contratos, direito societário, contratos, e na época já tava essa moda de empresas emergentes, que era a área que a gente chamava lá no escritório, e eu tocava ela em Minas, então eu falei, achei legal, né, a ideia era muito boa, já tava rodando, falei assim, pô, pra pegar o jurídico aqui vai ser mole, startup não tem demanda jurídica quase. Então, assim, entrei nessa loucura e eles me deram um X% ali, te conheci agora. E que depois eu analisei e falei assim, pô, isso foi loucura dos caras. Sim. Né? Sim. Então, você vai aprendendo mesmo, assim. E na época ainda era muito abrindo mato com foice. Mato alto com força, né? Exato. A gente pegava um monte de termo gringo e ia tentando entender como é que ia funcionar aqui. Inclusive com a legislação, né? Mas eu acho que tem uma referência boa, que aí eu faço meu gancho. A Zeli, por exemplo, a FlexMédica surfou muito bem a pandemia. E, na verdade, o desafio dela foi controlar a demanda para não crescer demais. E depois acabou a pandemia e eu tô aqui inchado. Problema bom. É um problema bom. E aí eu queria entender como foi pra você. Então, sou a pessoa dos eventos, da rua, dos encontros. Multidão é com você. E aí, como foi esse processo? Então, dia 13 de março, quinta-feira, salvo engano, eu tava em contato com um amigo meu na Itália, que hoje em dia, até comentei com vocês que é um dos desenvolvedores nossos. Ele desenvolve lá um e-commerce gigantesco e tá ajudando a gente agora também. E ele falou o tanto que tava caótica a situação lá. E aí eu chamei a galera lá da FOR, falei, o pau vai quebrar. Não sei quando, mas talvez semana que vem. Já vão ficar espertos. Por um lado é bom por causa disso, no braço financeiro que a gente já tava desenhando, a gente já tava validando essa parte, inclusive. Mas, por outro, o mundo vai parar tudo. Vai ser igual a Itália e vamos ver o que vai rolar. E eu lembro certinho que no sábado eu fui num chabar de uns amigos meus, no domingo eu tinha uma festa. Na quinta eu ia pra Floripa na despedida de solteiro. E no sábado a galera já tava falando, e aí, nós vamos ou não? Eu falei assim, galera, nós não vamos, porque vai ser loucura. Acabou que na quarta, o prefeito fechou tudo aqui em BH também, ninguém foi na despedida de solteiro. Mas na segunda-feira a gente já chegou no escritório, esperou todo mundo chegar só pra reunir e falar assim, galera, todo mundo home office, já vamos adiantar isso, já pega tudo, já vamos alinhar tudo que nós temos que alinhar pra poder trabalhar todo mundo de casa e vambora, porque isso aí vai começar com força agora. E eu lembro que a gente tava começando uma alavancada de faturamento, porque você tem essa sazonalidade de volta às aulas e início de aula. Você tem um boom de vendas ali, principalmente de produtos e sócio-torcedor. Né? Os calores estão entrando, né? Aquela começo de ano, né? Tipo, ainda acha que vai viver o American Pie na vida no Brasil. Em alguns cursos até rola. Até dá, dá. Da Copa Vet aí Sim. agressivo. Mas tem esse boom de vendas e a hora que a gente ia começar o boom de vendas, eu lembro que, tipo assim, dia 18, que já tinha espalhado mais no Brasil, zerou o faturamento. Nós somos, tipo assim... E Rivotril. Pra quase zero faturamento. E como que é? O cara que era sócio torcedor da Atlética da faculdade, continuou no curso, fechou o ano sendo sócio torcedor, ele tinha que renovar? Ele ia comprar de novo? Sim. Okay. Óbvio que dependia do plano dele, quanto que ele fez. Né? Mas geralmente a gente falava para as atléticas fazerem planos semestrais ou anuais. Porque já tinha rolado espertinho, vou pagar um mês aqui, pego um descontão aqui no jogo jurídico ou no intermédio e mês que vem não renova. Né? Então a gente aconselhava as atléticas a não colocar. Tinha uma renovação semestral anual, o cara comprou no começo do ano passado ou do semestre anterior. Exato. Só que geralmente a galera comprava mais no início do semestre para aproveitar todos os descontos ao longo ali. E tinha muita gente, vou formar, então não faz sentido. Então a gente abria esse tipo de plano. Caramba, entendi. E na hora de renovar, começa a pandemia.
começa a pandemia. Na hora de começar o ano, né? Primeiras 2 semanas, o caos. Testando tudo que vocês puderem imaginar. Cheguei pro pessoal e falei assim, galera, igual a gente aprendeu, tá mais próximo do que nunca de clientes e parceiros. Vamos falar com todo mundo. E aí saímos ligando, mandando mensagem. Quer dizer, ligando não, esse pessoal tem pavor de telefone, eu nunca vi, mas enfim. Saímos mandando mensagem pra todo mundo. WhatsApp só. Pra falar, e aí, como é que vocês estão? O que tá rolando? Parceiros também estratégicos e tal, pra ver o que a gente ia tentar. E aí tentamos de tudo, cara, assim, tudo. A gente viu que começou um movimento de lives no Instagram em Portugal. E aí nós falamos, isso aí é legal da gente tentar fazer aqui também. Só que uma galera saiu na frente e estourou antes. A gente continuou tentando fazer alguns descontos e divulgar lives que eram interessantes pra galera no início da pandemia. Isso era março, abril ainda. Todo mundo só falava disso. E principalmente tentando ajudar estabelecimentos e produtoras atléticas que estavam com essa grana parada. Porque tinha muito evento que já tava vendendo, bombando, absurdo. Igual eu comentei, né? Ia ser um ano com 300 mil eventos. E do nada, tudo parou. Então a gente botou na cabeça, cara, vamos tentar descobrir como que a gente consegue ajudar essa galera. E aí a gente viu que várias pessoas a gente não conseguia ajudar. Por exemplo, a gente viu aquele esquema de voucher nos Estados Unidos, que você comprava um voucher pra depois que as coisas voltarem, você ia lá no estabelecimento com desconto. A gente falou isso pros barzinhos, pros restaurantes, pra lanchonete de faculdade. Vocês querem fazer isso? A galera tava tão perdida que nem isso nós conseguimos fazer. E olhando hoje em dia, ainda bem, porque até hoje ficou muito mais. Então ninguém ia ter resgatado nada. E eles estão antecipando feriado, mas não adianta pra você também. Esses caras, nessa época, no comecinho, tinha um dado. Essas pequenas empresas, quer dizer, o cara que tem lanchonete e tal, tem em geral caixa pra 15 dias. Acho que era 15 dias. 15 então, assim, dias. na prática, o cara ia vender. Não, startup era 26. A média, mais ou menos. 26 dias de caixa. Eu te falo que a galera, pelo menos assim, em volta da faculdade, eles dependem 100% do movimento presencial da faculdade. Claro. E o pessoal tem 15, 20 minutos pra vender o máximo possível, né? No turno da manhã, no turno da noite. Acabou o intervalo, a galera foi pra casa, acabou. Principalmente lanchonetes, se for pensar. Sim. Então, cara, a receita desse pessoal foi pra zero e não é um pessoal que entende muito de administração de negócio e tudo mais. Né? A grande maioria. Então, a gente ficou meio maluco, assim, vendo o que a gente ia fazer também. Porque, basicamente, o nosso marketplace não vendia nada, né? Não fazia sentido você comprar evento, caneca, camisa, boné, se você não ia usar isso, você não ia ter mais evento, que é claro. O objetivo principal, né? E o que a gente estava começando a validar dependia do presencial da faculdade, dependia desses estabelecimentos ativos. Então a gente falou, errou, né? Que desespero. E, primeiras 2 semanas até a gente testar alguma coisa foi foda, assim. Não conseguia desligar de jeito nenhum. E aí, a gente, depois de muitos testes e até rumando pra um braço que a gente sempre acreditou, mas nunca foi prioridade, e no final das contas, talvez seja o ponto mais importante de startup aí, né? Saber falar não e priorizar as coisas, porque vai aparecendo uma enxurrada de proposta, que foi esse braço de capacitar as atléticas. Porque, do mesmo jeito que a gente viu que a parte financeira ela é essencial para dar uma organizada, meio que em tudo, né? Mas enfim, principalmente nesse mercado. Mas o outro lado é você ensinar a pessoa a gerir uma atlética, né? A pegar o que eu já aprendi na época de atlética, o que eu cometi de erro e o que a gente já viu de todas as atléticas do Brasil inteiro, né? Tendo a escala que a gente tem, vamos pegar essas experiências, esses exemplos, esses erros e acertos e compartilhar com a galera. Então nós começamos uma produção de conteúdo bem maior, assim, desde junho do ano passado e resolvemos validar se esse pessoal pagaria por conteúdo. E uma coisa é, legal, tô aprendendo aqui de graça. Outra coisa, me dá o dinheiro. Claro. Não, né? E concorrendo com um monte de gente que também foi pro online. Né? Exato. Só que o que a gente descobriu com isso também é que, pro bem e pro ruim também, de novo, esse pessoal é mais preguiçoso. Então, se você não colocar um curso na frente deles, isso aqui é marketing pra atlética, ele não vai comprar.
Okay. Entendeu? Tipo assim, eu não quero fazer um curso de marketing digital pra depois pensar como que eu aplico na minha realidade, nas minhas práticas e ter exemplos, sei lá, eu tentando. Entendeu? Então, a gente pegou e lançou o Congresso Online, o Copa. Nós vamos fazer a segunda edição dele agora, no fim de abril. Era pra ter rolado, inclusive, até comentei com você, né? Ia ser agora, ia estar rolando. Por causa da onda roxa, nós tivemos que adiar. Justamente por ter uma interação no intervalo. Nós estamos gravando aqui na quarta-feira antes da Páscoa, no dia 31 de março. Exato. Ia ser o último dia do evento. E quando vai ser ainda? Só pra gente saber. Exato. Vai ser no final de abril, começa dia 26 de abril. E é legal que a gente trouxe uma interação também nos intervalos, o que foi o diferencial do evento, e até por isso que a gente adiou ele, porque é um congresso online. A galera até perguntou, pô, é online, por que você tá adiando? Não, porque a entrega pros patrocinadores, toda a interação do intervalo depende do presencial, da gente encontrar. Então, tem uma infra de produção, imagino que também acontece. Exato, exatamente. Presencial, né? E aí resolvemos adiar o evento, mas enfim, a gente fez esse congresso online justamente para trazer todos os conteúdos possíveis para atléticas e ligas universitárias. Então, tem, né, e tinha também grade de marketing financeiro, produção de eventos, patrocínio, até bateria, tudo focado em Atlético. Tudo focado no mercado. Esse é um belo insight, né? De você fazer mastigado para um público específico, né? E convidando o pessoal que vive isso na prática. Então, eu fui o único da FOR que fui palestrante, o resto todo era alguém que estava em Atlético ou Liga, ou já foi, e aí compartilhando a experiência delas. A gente tinha um dia só com pessoas de mercado, assim, que não passaram por Atlético, e aí mais compartilhando história de vida mesmo, mas o resto todo era o pessoal que estava ou já esteve no mercado. Então era, na prática, a experiência, mastigado, eu fiz isso pro seu nicho, exato. Massa. E foi, vamos vender isso, vamos ver se vende. E foi uma grata surpresa, assim, tipo, ROI de 7 na campanha, explicando pra galera também, sim, né? Você investe R$1, voltam R$7. Ou seja, uma campanha de marketing bem sucedida. Bem legal. E a galera pirou, né? Pirou. Por dois motivos, assim. Foi o primeiro congresso online do mercado universitário, focado principalmente em atléticas e ligas. Ninguém tinha feito isso, ninguém estava pensando em fazer. Até que vieram outros depois, até de parceiros nossos, que a gente participou e apoiou também. E o pessoal se sentiu muito próximo e aquela pontada de esperança de, já passa e nós vamos conseguir botar isso em prática. Esse hype até que diminuiu e é uma coisa que a gente tá bem focado em, como é que eu vou motivar esse pessoal, mesmo esse ano, talvez não voltando às coisas. Você vai abrir liga de pôquer online nos Atléticos. Exato. E fomos... Mesmo esporte, será que deve ter não, eu queria perguntar. E games. Eu jogo um LOL, Pedro me zoa. Mário joga LOL. Ontem nós divulgamos a grade da sala que é exclusiva de esportes. Então, que demais, tem uma sala, no Copa 1 teve também, mas no Copa 2 nós estamos até trazendo... Obviamente a gente melhorou ele em cima de feedbacks, mas uma coisa que a gente se preocupou muito em fazer foi diversificar o máximo possível. A gente está trazendo algumas pessoas também que dentro do tema trazem assuntos sobre diversidade e inclusão. Apesar de não... Tipo, o marketing do evento não é esse, não tem esse tema, mas justamente a gente quis inserir de forma natural para a galera acostumar com isso, né? Porque se uma pessoa ela já é anti esse tema, ela vê um tema só sobre isso, ela fala, não vou ver as palestras, né? Então a gente tentou colocar isso de uma forma natural e a gente organizou mesas redondas e debates entre atléticas, times de esportes e ligas de cada região do Brasil. Então, por exemplo, na mesa redonda de esportes, a gente tem um time de cada uma das 5 regiões do Brasil. A gente fez questão de colocar isso para realmente poder espalhar as experiências e fugir um pouco só do eixo Rio, São Paulo e Minas e tal. Então, vocês saíram, então, de uma gestora e trabalhando com tipo uma fintech para virar uma produtora de eventos online. Quase isso. Sim, é uma quase infoprodutora. Infoprodutora. E academia online, né? Exato. Massa, cara. Legal, coragem. A partir do Copa a gente falou, validado, galera pirou, temos um público engajado de novo com a gente. E agora?
né? E aí abrimos 3 frentes junto com o Copa, que a gente falou, pô, não dá pra você fazer um congresso online todo mês, então assim, ano que vem é nós de novo. E como é que nós vamos manter, né, criar uma recorrência, voltar a faturar direito mesmo e tudo mais. Nesse meio termo, fomos de 18 pessoas para 5. A gente até conseguiu segurar bastante a onda até mais ou menos agosto. Só que, principalmente com o Copa, nós vimos, cara, o faturamento alto, igual a gente faturava, com constância, não vai rolar. E a gente tinha até feito umas coisas legais. Imagino assim. que as posições também, né? Assim, eu vivi isso também um pouco na pandemia. Acaba que você muda o que você precisa. O time tem que mudar. E dentro disso, assim, acho que uma coisa que a gente acertou foi olhar muito mais perfil do que cargo. Porque a gente falou, cara, nesse momento nós precisamos de pessoas que são perfil só manda, faz tudo. Né? Às vezes você tinha uma pessoa muito técnica, mas se você botar ela pra vender, já era. Né? Então, a gente mandou bem, né, de ter analisado por esse ponto. E uma coisa legal que a gente fez, e isso também só foi possível porque a galera era muito unida, né, acredita muito ainda no propósito nosso, que acho que foi o que manteve o negócio, na verdade, mas a gente, na hora que rolou a pandemia, nós falamos, galera, o caixa é esse, precisamos da ajuda de todo mundo para ver como é que nós vamos sair dessa. Então, dependente do cargo que você tinha, tava todo mundo sabendo quanto de grana que tinha na empresa, e sugerimos de quem pudesse postergar o salário o quanto que pudesse. Então, assim, não tinha regra, não tinha definição, não tinha obrigação. E aí tiveram várias pessoas que postergaram o salário. E a gente foi pagando isso ao longo dos meses, assim. A gente dividiu vocês terem fôlego aí no caixa. Pra ter mais fôlego no caixa. Você sabe, parênteses, nada a ver, mas a gente tem há um tempo eu trabalho com tendência e futurismo. E há muito tempo a gente falando que uma tendência do mercado de trabalho é você começar a trabalhar skills e não cargos, né? Enfim, habilidades e não cargos. E é exatamente isso, é você saber o que é ser bom em fazer. E isso se aplica em vários formatos, né? E é difícil explicar isso numa estrutura acadêmica. E é muito engraçado que vocês estão dentro da universidade, mas é isso. Os títulos estão deixando de fazer sentido. É muito mais as habilidades que você vai conquistando e as barrinhas que você vai pôr, né? Eu sou advogado, /economista, jornalista, radialista, sei lá. Você vai criando essas barras e habilidades. Enfim, que é bem legal, assim, de pensar os times, assim. É só um pra pensar. Mas eu acho que faz total sentido e é algo que a gente fala muito hoje em dia, depois que a gente chegou, tipo, beleza. Nós temos claramente um braço de capacitação, que é o que a gente martela pra, principalmente a galera que tá entrando agora, calouros, que na Atlética, na nossa opinião, é a melhor experiência de gestão que você pode viver durante a faculdade. Porque é ali que você vai desenvolver soft skills e people skills, que é o que tá tanto na moda. E é uma parada que você pode ter uma experiência parecida no diretório acadêmico, no DCE, com certeza. Só que na Atlética, você gera o próprio caixa. A maioria das vezes a faculdade é contra você, tem birrinho, inclusive. Um parênteses, tem caso de faculdade que tem espaço pra treinar, aí a Atlética chega e fala assim, beleza, tal hora eu vou lá na quadra de vôlei. A faculdade pega e tira a rede, entendeu? A gente empresta a quadra, mas a rede é minha. Então, assim, bizarro. Então, geralmente o pessoal joga contra. E aí vamos gerar caixa, vamos gerir pessoas, ninguém tá ganhando nada por isso, briguinha de ego, né? Então, é porrada o tempo inteiro. É ali que, na época, eu nem tinha esse conhecimento, mas que desenvolvi algumas habilidades ali de gestão de pessoas e principalmente de gestão de tempo. Foram na Atlética, assim. E tem um skin da game, o cara fala em inglês. Tem um colocar o seu na reta, né? Um skin da game na Atlética que às vezes não tem na empresa júnior, coisa que o Vale, o cara vai pegar um projeto, vai assinar e tudo mais, mas a Atlética é seu caixa, né? O evento é seu, deu errado, choveu. Enfim, você tá mais envolvido com os problemas, né? Não, é uma coisa que ela toma uma proporção muito grande. Tipo, você pensar na Milton Campos. A nossa delegação tinha 700 pessoas. Nós éramos, tipo, 15 ou 18. Em teoria, tava todo mundo sob nossa responsabilidade. Aí você olha aquele jogo, torcida incendiando e tal, os atletas falam, sou da Milton Campos. E assim, o pessoal do Rio conhecia a faculdade Milton Campos por causa da nossa Atlética. Não era por causa da instituição de ensino. Então, a coisa toma uma proporção muito grande e foi uma coisa que foi só crescendo. Então, o sentimento de pertencimento, assim, ele é muito grande.
Só que foi o que a gente viu, assim, desde o início, e a gente não tinha parado, assim, pra focar e priorizar. Disso ser realmente um dos braços mesmo, oficialmente, digamos assim, da ForSource. Que era, então vamos facilitar e vamos tentar economizar tempo e esforço desse pessoal compartilhando nossas experiências e trazendo outros atletas também para se unirem, se ensinarem. E aí a gente chegou nesses novos produtos, né? Que além do Copa, a gente criou uma comunidade online, tipo, de assinatura. Você paga igual o Netflix, sei lá, hoje em dia até o plano mínimo é trimestral, mas você tem aulas. A gente nem chama de aula porque a galera já tá saturada de AD, né? A gente chama de resenha semanal em cima dos temas que a galera pede. Então, nós queremos saber sobre esportes. A de ontem, inclusive, foi sobre esportes. Aí a gente traz convidados especiais e tal, fica gravado para depois. Tem uma plataforma exclusiva de comunicação que a galera manda em cada canal. A gente usa o Slack, então, eu quero saber só de marketing. Assim, entra no canal de marketing e fica sabendo sobre isso. E a gente começou a dar mentorias para atléticas também. Então, pega uma atlética específica e fala, me conta seus 3 principais desafios. Nós vamos fazer essa reunião de agora, vou te dar várias dicas, vou te ajudar a traçar um plano de ação, um PDCAzinho básico ali, porque o pessoal não conhece, né? Nem deveria, a pessoa tá cursando medicina, o que ela vai saber de administrativo mesmo? Nada, né? Não tem nem como cobrar. E ninguém sabe. Isso é uma dor do Brasil como um todo. Né? Exato. E em cima disso, a gente depois tem um acompanhamento em cima dessa mentoria. E é exatamente o que a gente fala para as atléticas. Assim, se você levar isso a sério, não só você vai ter uma baita experiência pro seu futuro profissional, você vai desenvolver, várias skills, liderança, resolução de problema, criatividade, tudo. Que você for com a gestão de crise agora, né? Por exemplo. Que é o discurso das empresas júnior, né? Assim, eu não participei, mas é esse o papo também. Eu participei do INSPER, foi animal. Assim, das coisas mais legais que eu fiz na faculdade. Eu editei o jornal da faculdade, o Jornal Opinião, um semestre, depois fui da júnior. Foi animal. É isso, você aprende pra caramba, você lida com coisa real, enfim. Mas é isso, o Atlético... na prática ali, né? Só que a Atlético não tinha essa forma. Interessante que vocês criaram esse universo. Festa e tal. Legal. Não tinha essa visão do cara que entra ali e aprende muito, assim, né? Faz todo sentido. E assim, foi legal que com o Congresso Online a gente viu que tinha muita atlética já com essa mentalidade, só que pra maioria das pessoas você, abriu minha cabeça, entendeu? Às vezes você tinha uma pessoa que fazia marketing e não aplicava o que ela aprendia na atlética dela. Você falava, vamos com tudo, conta com a gente e tal. Então a gente começou a trabalhar muito isso. Cara, se você levar a sério, vai ser uma experiência sensacional. E você não vai estar mudando só a sua vida, você vai estar mudando a vida da galera na faculdade. Igual a gente comentou, entrei na faculdade, não pratico mais esporte. Né? Você ter uma oportunidade ali de continuar competindo, mesmo que você pratique de bobeira, pra saúde física e mental, o esporte é sensacional. Então, você tem um propósito ali muito legal de esporte e integração entre a galera. E uma coisa hoje em dia que a gente martela muito é o tanto que calouro tá frustrado de entrar na faculdade no EAD. E é o que a gente fala para os atletas, cara, você é a melhor parte da faculdade. Se você desistir agora também, você vai estar abandonando todo mundo, velho. Então você tem que pegar essa galera e mostrar o que é a Atlética, ajudar esse pessoal o máximo possível. Com certeza, igual você entrou, tá todo mundo perdido também. E é a hora de você engajar a galera, mostrar o que é a Atlética, porque nisso, na hora que as coisas voltarem, você vai ter o pessoal que já bota fé na Atlética, às vezes você vai ter mais pessoas boas para integrarem a associação, ou, no mínimo, um atleta que vai dedicar pesado ali e que vai subir a barra do seu esportivo. No final das contas, o objetivo é esse, né? Então, você falou assim, essa coisa, a gente entrou um pouquinho nesse tema, né, assim, da relação com o esporte e a faculdade fora do Brasil, Isso, né? Eu ia puxar esse gancho tem também. Duas coisas aqui que a gente pode até entrar em... São coisas mais ou menos complementares. Uma delas é a profissionalização do esporte universitário americano, que é o mais cabuloso. Mas não só, né? Eu fiz Colômbia um pedaço. Cara, o centro de treinamento de tênis de Colômbia, você não acredita, não? É incomparável. Cara, era uma bolha com 8 quadras, não sei, as bandeiras da Ivy League toda, que os caras competem com Harvard, umas bandeironas, o equipamento foda, aí do lado um campo de futebol americano, enfim, é outro esquema. Mas além disso, tem um negócio massa também que, assim, tem uma relação entre a excelência acadêmica e a esportiva como sendo uma coisa que faz sentido, né? Não, e não só na universidade, né? Na high school também, né? No ensino médio também.
Porque é incrível. Começa no resto. Já tem as atléticas, assim, na Nova Zelândia também, quando eu morei, intercâmbio, tinha uma atlética lá do pessoal dos remadores de barco. Tinha. Remo. O negócio que é super. Porque lá é tipo um Dragon Boat, sei lá, literalmente uns daqueles remos antigos. E já eu lembro que eu fiquei muito assustada, porque me chamaram, vamos jogar softball, enfim. Eu falei, vamos. Cheguei lá, era tipo muito sério, né? Uhum. Tinha um narrador, tinha isso, tinha estrutura, tinha um pessoal que bancava já pra poder viajar. Eu falei, gente, eu tô no ensino médio, desde quando? Educação física, né? Não, entrevista de emprego o cara cita, né? Eu fui capitão do time de polo e também não sei o quê. E por que aqui não é? Você sabe responder, mas eu tô querendo saber, porque então, tá aí uma visão disso, nós estamos felizes demais. É o nosso sonho. Eu acho que é muito cultural. Porque, justamente igual o PH falou, você chega na entrevista de emprego, se você já foi capitão do high school, às vezes você já chega com uma moral diferente. Claro. E aí, você é o quarterback foda lá, vai pra Harvard com bolsa. No pior dos casos, a NFL não me quis, você tá formado em Harvard. Assim, é isso. Se na primeira entrevista de emprego, o cara fala, eu era o quarterback da Mas da lá, equipe de você Harvard. sabe, Então, nesses países, se é associação atlética mesmo, algo externo, ou é a própria universidade? Eu não sei. Tu posso estar fazendo uma pergunta difícil, você pode me mandar pra não sei, vai estudar, mas é uma curiosidade. Depende, assim. Óbvio que até, sonhando, quem sabe um dia expandir e tudo mais, depende muito do país, assim. A gente chegou a olhar Estados Unidos, lá é totalmente a própria instituição de ensino. A escola mesmo. Até porque isso traz muito dinheiro lá. Muito dinheiro. A final da NCAA de basquete, né? Tanto de basquete quanto de futebol americano, dá um pau na Série A do brasileiro. Então, é absurdo. E aí a própria instituição organiza tudo, os times são da faculdade e tudo mais. E, por exemplo, a gente sabe que na Espanha e na Itália já é mais algo independente, só que é um pouco, você falou, Mari, é mais o time. Não é a faculdade igual é aqui com as atléticas no Brasil. Então você tem um time foda de atletismo. Aí eles meio que são independentemente organizados. Não existe uma união assim com a atlética. Aqui é até um ponto interessante. Geralmente quando você tem uma separação em atlética, é atlética, a bateria universitária e a equipe de cheerleading universitária. Algumas equipes de esporte hoje em dia também estão separando. Mas geralmente a atlética que centraliza tudo, assim. Na maioria das vezes, mesmo que seja separado, a galera é amiga, né? Tipo, as outras equipes, assim. Mas fora, a gente vê que ou é a própria instituição de ensino, e aí o buraco quando vira um big business, a instituição leva pra dentro. Ou é muito individualizado, assim. Eu posso estar errando, mas eu acho que o termo Ivy League, inclusive, nasce da liga de competição entre as faculdades do noroeste dos Estados Unidos, é isso? Não sei. Não, nordeste, né? Nordeste americano. As faculdades, né, que é, enfim, Duke, Harvard, aquela turma toda ali, os caras competiam e o tema Ivy League, eu vou pra uma Ivy League, tem a ver com isso. Não era. A excelência acadêmica tem a ver. O League. Mas era a Ivy League. Porque no estádio no estádio, desculpa, no centro de treinamento de Colômbia, você tinha as bandeiras das faculdades rivais. E os números de competições que cada uma ganhou. Não sei se só de tênis ou de, sei lá, deve ter uma Olimpíada anual, não sei. Mas igual você tem estádio do Chicago Bulls lá, a camisa do Michael Jordan, né? com 93 escrito. Lá tem os das faculdades que os caras bateram. Que é muito massa isso, né? É gigantesco, né, esse mercado. E onde que a gente poderia começar a profissionalizar? Porque eu fico pensando, você falou das bolsas de estudo, por exemplo. Por que uma atlética daria uma bolsa para um aluno? O que ela ganha? Eu acho mais fácil a Forçosa dar uma bolsa para aluno. Isso que eu queria saber. Exato. Porque a Vamos galera já abrir tem um time da Forçosa. Porque assim, tudo que é ligado ao esportivo hoje em dia, vou falar aqui, só para não falar que é 100%, 99% quem financia são as atléticas. Então, você pega desde aluguel de quadra, a material esportivo, a pagamento de treinador, quem faz esse investimento são as atléticas. Só que esse pessoal tem vários problemas, até pela inexperiência de quem tá gerindo ali, provavelmente não seria diferente. Então, o que a gente tem que fazer é encurtar esse aprendizado, que é o que a Ford busca hoje em dia. E a flutuação, né? Porque tá ali, entrando e saindo gente todo ano, né? Imagino também. Sim. Hoje em dia, assim, tem algumas atletas que elas são até
tão bem organizado, você tem quase um plano de carreira. Assim. Você que entra legal. No Atlético como trainee, aí depois você é assessor do diretor, e depois você pode virar o diretor e se eleger a presidente e tudo mais. Então, tudo depende, assim. Dá pra você pegar, tipo, um time, sei lá, muito bem organizado, um Atlético da vida, um Cruzeiro, que são maiores, ou você pode pegar o Vila Nova, que nunca vai ter o mesmo número de sócios que o Cruzeiro com o Atlético. Né? Acho que essa comparação é a mais clara. Assim. Então, você tem vários níveis dentro disso. E eu acho que um caminho, e é a visão da Force Sócio, inclusive, é profissionalizar o esporte universitário em parceria com as atletas, com as ligas universitárias. Um pouco Cara, cadê as marcas, gente? Olha aqui, que oportunidade. Vamos fazer uma campanha aqui, pelo amor de Deus. Que negócios, estão perdendo negócio. Eu acho que a gente sempre, óbvio, focou nisso. Ao mesmo lado, também, sendo realista, principalmente ali no comecinho, 2017, a gente tinha que organizar as coisas pra também fazer sentido pra marca. Não, claro, e ter transparência, ter organização de gestão, imagina. Total. Putz, mas é porque eu acho é uma dúvida que eu tenho, assim, de por que, né, que a gente não tem essa oportunidade, com o esporte sendo algo tão simbólico pro país também, né, enfim. Sim, mas eu acho que volta à questão cultural, porque, e é algo que a gente tenta trabalhar muito também, se você for olhar um atleta de alto nível, ele vai ser mais preparado profissionalmente também. Ele vai ter mais disciplina, ele vai saber perder, ele vai saber trabalhar em equipe. Então, no final das contas, faz sentido o trampolim pro profissional qualificado, que a gente volta de novo às soft skills, ela partir do esporte, né? E no Brasil, acho que você fala muito bem, Mari, é paixão. Não é uma coisa... A relação é outra, né? Não é um plano de carreira. Pelo contrário, esporte no Brasil, se você tirando... sei lá, futebol e agora vôlei, que tem um pouco mais de destaque. NBA tá entrando forte agora também, mas, enfim, atletismo, a gente, uma época, pegou, até sonhando ali, um dia nós vamos oferecer bolsa pra galera e tal. A gente foi olhar as bolsas atletas olímpicos que o governo dá, não, e até as marcas também, dependendo. E aí, só porque me veio esse insight, as escolas também não, as ensino médio, faz sentido? Já existe uma certa organização? Ou pra vocês tem que ser campeonato de universitário? Inter-escola, de futsal, grande, Olimpíada. Enfim. Eu só fiz coisa nerd, miniano, né, Pedro, da vida, que é a nossa área. Mas enfim, mas imagino que tenha... Eu joguei na Extra Esportes, que absurdo. Desculpa, não, eu não fiz nada. Fui camisa nada, fui banco da Extra Esportes. Mas imagino que também tem um mercado, ou não, tô viajando. Então, tem, mas por enquanto, assim, eu acho que capacitar os universitários e criar essa consciência com eles já é desafiador. Você pega a galera ali mais nova ainda, é um desafio maior ainda, e eu acho que, comparando assim, o que seria uma atlética numa escola, seria o Grêmio estudantil. Sim. Eu, pelo menos, minha experiência pessoal, eu fiz Fundação Torino aqui em BH. Nem tinha Grêmio lá, eu acho. Ou pelo menos eu nunca tinha escutado falar. Então eu acho que a representatividade desse pessoal é muito menor. E, consequentemente, o sentimento de pertencimento que esse pessoal consegue gerar, ele vai ser muito menor que as atléticas. A não ser que você pegue ali uma Olimpíadas interclasse, mas você tá só dentro da sua escola. Né? A atlética não. Se você vai para um CIA da vida, você tá competindo com Minas, São Paulo, Bahia, Rio e Espírito Santo, eu acho. Então, assim, foi campeão do Brasil, né? É outro esquema. No ensino médio, quem cuida, penso, na minha experiência também, né? No São Tomás de Aquino, é um professor de educação física, ou, acho que era até coordenador na época, que cuidava do esporte na escola. Os alunos se envolvem menos com a... Porque se você pensar o termo, né? O timing do esporte, que é muito jovem, né? Pra performar, o ideal era a gente começar a fomentar cedo. Não é só o futebol aí e os clubes de olheiros. A gente tem um universo que daria pra ser fomentado aí mais cedo. Então, tem uma coisa assim que é legal de lembrar, assim, um pouco que explica essa relação de esporte com a academia nos Estados Unidos, que assim, lá dos grandes esportes, você tem, futebol, basquete, futebol americano, beisebol, são os 3 maiores de lá. Enfim, e tem uma porrada de outros esportes também. Dos 3, o beisebol eu conheço menos, mas o basquete e o futebol americano são esportes que o processo de ascensão de carreira dos atletas passa pela faculdade. Então, os caras têm que fazer faculdade, ou... mas tem um cara que não fez, beleza. Mas o cara é fora da curva total. Tem um cara, acho que o Cole Bryant, não sei, vai jogar na Itália e volta, mas sei lá. Em geral, o cara faz faculdade e vai competir no draft, que é o processo seletivo, né?
No Brasil é isso, o esporte passa longe da escola. Até, o vôlei eu não sei, mas o futebol, sem dúvida, não passa por faculdade. Nem a maioria, eu acho. Maioria. É mais os clubes locais do que a escola gerando talento. Total. E que, cá entre nós também, são pessimamente administrados, né? Então... lá eu já não entendo nada. Os clubes educam os meninos, né? De ensino médio, ensino fundamental, enfim. Evidente, não sei qual a qualidade desse serviço que os caras prestam, mas provavelmente não é tão bom quanto uma escola poderia prestar. Então, assim, bem, né? Pegando leve, mas a verdade é essa, assim, que não passa tanto, né? E essa coisa, você falou do cara ser um atleta e ser também um bom profissional. Acho legal um documentário que eu vi há pouco tempo, entrando nesse negócio, que acho que faz uns 2 anos que o Facebook fez o Tom Brady, Tom versus Time, Tom contra o tempo. É muito massa ver a rotina desse cara. Você falou. Que a rotina do cara é a rotina de um profissional. Tom Brady é o marido de Gisele. Pra quem tá assistindo, conhece mais a Gisele. Gisele deixou o futebol americano famoso no Brasil. Exatamente. A verdade é essa. Tom Brady sem ganhar dinheiro com isso. Mas não precisava também, não. Então já tá de parabéns. Acho que é um motivo pra você aprender com ele um pouco. Mas esse cara, o cara é o maior campeão de todos os tempos do esporte dele. O trabalho do cara é um trabalho de um executivo de qualquer grande empresa. Ele acorda, estuda horas, liga pros caras, faz reunião, enche o saco. Lembra aí, vai buscar o melhor nutricionista, o melhor cara que cuida do corpo. Enfim, é um trabalho de gestão, no caso dele. E ele ainda é o líder da equipe, né? Ele lidera a equipe. O cara novo entra na equipe, o cara recebe o cara novo, enche o saco, o cara vai mal, ele puxa a orelha. Então, assim, é um trabalho completo, né? Total. E esses documentários você pega, o Last Dance lá, do Michael Jordan. Total gestão de equipe. Você pega, todos os materiais que você vê do Kobe Bryant, que até criou, né, a metodologia dele ali de pensar alta performance, gestão de equipes pesado também. Então, é impossível você falar de um grande atleta, principalmente se ele for líder, que você não pega a mentalidade de qualquer empreendedor. Não, e assim, a gente não conhece, tipo, não tem documentário, mas, certamente o Cafu, né, o Fábio no Cruzeiro, tem um monte de cara brasileiro também que tem... que vai pra fora, ver capitão de time. Esses caras certamente têm uma vida parecida com essa. A gente não vem documentário. E começou cedo. Assim. E tem que estudar pra caramba. Tem que aprender. Tem que aprender línguas. O Cafu lá no vestiário do Milan, o cara conversa com todo mundo de um monte de país, enfim. Mas é uma coisa que, igual você estava mencionando, PH, assim, o cara já é todo regrado e tal, não sei o quê, acordo, faço isso. E uma coisa que a gente hoje em dia fala muito e foi, sei lá, acho que o principal aprendizado recente meu, assim, mais, isso aqui marcou, é que, independente se você pega um Kobe Bryant da vida, um Elon Musk, um Steve Jobs, etc., se você analisar, são perfis completamente diferentes, só que você pega o ponto deles em comum. Disciplina, velho. Todas as pessoas são mega disciplinadas. E eu, né, tem um tempo que eu tô consumindo muito conteúdo, e aí teve uma hora que eu falei, é isso, velho. Essa galera, todo mundo é disciplinado. Então, assim, eu quero ser uma pessoa de sucesso, vou criar vergonha na cara e virar disciplinado. E você me conhece, tipo assim, recentemente aí, emagreci pra caramba. E aí todo mundo chega, velho, o que você fez? O que rolou? Qual que é o seu nutricionista? Qual que é a sua dieta? Bicho, tá fazendo todas as perguntas erradas, velho. Tipo, empreender. Tem isso também. A virada de chave não foi do nada, quero emagrecer. Foi, eu tenho que ser disciplinado. Então, criei várias rotinas a partir disso. E, consequentemente, não vou falar por acidente, não, mas do que a gente falou de esporte, né, saúde física e mental e tal, ajuda muito. E foi uma consequência disso. Foi uma consequência de eu ter me tornado uma pessoa disciplinada. Não foi tô insatisfeito com o meu corpo, até porque isso nunca foi problema pra mim, entendeu? E aí, no final das contas, emagreci mais de 40 quilos. Mas, pra quem viu, foi é isso, velho. Me passou direto. Tá de volta aos campos agora, mais perigoso do que nunca. É o porquê que você tá fazendo. Me passa o médico. Total. Pô, mas legal esse raciocínio. Faz sentido mesmo. O esporte ensina pra caramba nesse aspecto. Foco, disciplina. Não, eu lembro assim, os casos que a gente conhece de perto, assim, né? Os meninos do tênis, né? O Marcelo Mello, o Bruno, enfim. Os caras ralam muito, tinha muita disciplina. Já ali na escola, eu lembro deles não participando de várias coisas, porque tinha que treinar, tinha que fazer isso. E também sozinhos, não é? Não é que a escola abraçava. Coisa, né? Exato. É muito pesado e acho que faz todo sentido também ter mais suporte, mais rede de apoio, assim. Porque eu acho que acaba sendo isso. Uma atlética, uma universidade gerar oportunidade dele trabalhar, dele pensar, dele ser reconhecido, mas também de ter rede de apoio. Apoio, é essencial. E é uma coisa que a gente pensava, na minha época a gente não tinha nenhum apoio, pelo contrário, assim, a gente lutou pra construir uma relação de boa com a faculdade. Não era nem, a gente ama a Atlética.
Porque toda instituição de ensino vê atleta e fala assim... Puta merda. Então, é sempre isso. É muita falta de apoio, assim, e é o que a gente, principalmente desde o início, buscou fazer, assim, galera. A gente passou por isso. Vão junto? O que você tá precisando e tal. E, obviamente, tentando escalar isso, né? Pra impactar muitas pessoas ao mesmo tempo. Senão a gente fica só em BH. Eu estou viajando que eu vou dar ideia pra você. Uma sugestão de uma coisa nova. Sabe? Agora que vocês fazem conteúdo, já pede um veste. Tem um negócio de ovo galinha. Eu pedi um veste de cara. Que eu vou passar um bilhetinho pra ele aqui no número, né? Se ele falar que sim, eu falo com a minha sugestão. Cara, que assim, na prática tem um negócio meio ovo galinha. A Mari falou, pô, de patrocínio, grandes marcas patrocinando essas coisas e tal. Você não tem transmissão de quer dizer, eu nunca assisti na ESPN um torneio universitário de nada no Brasil. Eu nunca vi, talvez tenha lá. Não. Mas sim. Hoje em dia tá rolando muito de esportes, né? Streaming. De esportes, sim. Eu me peguei assistindo, confesso. Me peguei assim. Do nada, não. Sem querer, passei ali 5 mil horas no Coliseu. Gente, que é um pouco. Eu não sou tão jovem assim, mas é engraçado. Me assistindo ao campeonato CBLOL, é sacanagem. Não, vocês podem fazer, se fosse o caso, claro, mas enfim, ajudar os caras a criar transmissão dos esportes, dos torneios mais competitivos, sei lá, se é o futebol, se é o basquete. Pra começar a talvez buscar essa exposição total do esporte pra marca patrocinar e tal. Ou também fazer essa como é que fala? Pegar essa rede pra pescar esses talentos pra captar. Entrar junto no acompanhamento da carreira também. Tem várias coisas legais que dá pra fazer. Eu queria comentar com vocês, tipo, a gente... Porque fazer é muito fácil. Mas é o que volta assim, o que a gente tava falando. Tem, principalmente nesse mercado que é inexplorado e ninguém conhece, o que é excelente pra gente em certo ponto, mas é ruim também porque, igual a gente tinha falado, né, todos os dados, a gente que gera eles, né, você não tem nenhuma pesquisa prévia, mas o mercado inexplorado, ele te dá tanta oportunidade que é o perigo de você perder o foco e não fazer nada direito. Pois é, não, com certeza, com certeza. Né? A gente já pensou, pra vocês terem ideia, em fazer site de aposta pro mercado universitário. Não existe nada pro mercado universitário, entendeu? O que você pensar, eu vou fazer uma cobertura muito foda, e tem muito benchmark nos Estados Unidos. Tem um canal do YouTube que eu não sei se você conhece a galera da Quarto Studio aqui de BH. Não. Uma agência, assim, de vídeo e foto foda. Que legal. Os meninos vão estar palestrando com a gente, inclusive, sobre produção audiovisual lá no Copa, no nosso congresso. E esse pessoal começou inspirado num canal do YouTube gringo que eles pegavam cada hora uma faculdade, faziam um vídeo foda da parte esportiva, da parte de folia e tal. Massa. E a parada foi viralizando nos Estados Unidos de forma, assim, exponencial. Dá pra gente fazer isso? Pô, dá. Mas e aí? E o resto, né? E a quantidade de pessoas. Então, assim, tem muita coisa pra explorar. E eu acho que é uma das lições, inclusive, de saber falar muito não. A gente já recebeu proposta de muita marca grande, de, Waze, Spotify e tudo mais, a gente fazia parceria. Só que a hora que a gente foi ver, a gente já tá virando uma agência de a gestão disso é uma loucura. Pra grande marca e fazer ativação presencial nas faculdades. Nós falamos, galera, nós não somos isso. Então é melhor a gente não ganhar essa grana, mas não perder o foco aqui, que é bem importante, assim, pra qualquer empresa, qualquer startup também, senão você quer abraçar o mundo. O seu link com a Zeli fez... Bela dica dele, né? Desculpa, a gente aqui sonhando junto. Não, mas eu acho que... O seu link com a Zeli, a Zeli falava de falar não pro crescimento, tem a ver com... Tem a mesma sensação, é isso, né? Total. Você tem que falar não. E acho que... É muita coisa massa mesmo, mas que é esporte, eu adoro esporte. E às vezes é muito timing também. Por exemplo, o nosso congresso online, a gente sempre quis fazer um congresso de capacitar a galera. Só que se a gente fizesse um evento em BH, todo o resto ia chiar. Pô, vocês estão favorecendo Minas. Como é que eu faço de cair lá do norte ou do sul pra BH e tal? Então a gente nunca tinha oportunidade. A gente chegou a cogitar fazer um com o Mineirão, trocamos ideia com a galera lá, já tinha até parceria interessada, acabou que não foi pra frente. Só que a gente tem que fazer um mega evento, né? Com patrocínio, estrutura, olhar parceria com rede do hotel e tudo mais. E por causa da pandemia, a gente conseguiu fazer um online. Legal. O online passou a ser possível. E a gente ainda conseguiu entregar algo que era interativo. Não era um EAD que você liga a parada e fica lá. Tipo assim, nos intervalos tinha dinâmica, tinha pega o sabonete e traz pra gente, o primeiro a trazer vai ganhar um brinde. Então, assim, a gente conseguiu deixar o online interativo. Porque senão fica chato pra caramba, né? Ninguém aguenta mais ficar vendo live. Eu nunca vi uma live no YouTube de artista. Não tô zoando. Assim, você é músico. Exato. Música sim, né? Não.
Músico. Meu Deus. Músico. Chama na próxima conversa pra gente falar disso. Pois é isso, estamos chegando. Eu queria falar pra quem ficou com a gente até agora, vocês estão entendendo por que é conversas com quem cria e cresce na incerteza? Eu acho que estamos aqui personificando essa ideia. Você viu aí a paixão no meio da pandemia se virando. Muito legal ouvir essa história. Obrigado. Não sei se tem algum recado, quer contar um pouco dos eventos, alguma coisa pra gente fechar e liberar todo mundo, que também o Lúcio tá prometido que a gente já vai, Lúcio. Show. Acho que aprendizado, assim, analisando até o fracasso anterior do aplicativo, no final das contas, assim, eu acho que tem muita teoria em cima do que uma empresa, uma startup precisa ter para ter sucesso, né? E óbvio que a primeira coisa, sucesso, ele é pessoal, né? Ninguém vai conseguir igualar o sucesso do outro. O sucesso para mim é diferente para vocês e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas que a gente falou estava até falando mais recentemente, o timing. Eu acho que ele é um pilar assim, essencial para você ter uma startup bem sucedida. O nosso congresso online provou isso. E você tem trilhões de histórias assim. O YouTube mesmo, ele só veio porque tinha internet banda larga. Antes tinham feito a mesma coisa que ele, tinham falido. Eu amo o Google foi o 52º buscador da internet. Não há como negar que teve um timing também. E boa. Muita coisa do porque a gente conseguiu se reinventar na pandemia e né, juntos, assim, como equipe, tentar buscar soluções. Não foi só eu, óbvio, foi todo mundo pensando e tentando se virar o propósito maior. E o nosso propósito não mudou. Ele era capacitar e profissionalizar e unir o mercado universitário, ele continuou sendo. Mesmo, antes a gente era um marketplace, agora a gente é uma plataforma online de capacitação, né? Então, assim, totalmente diferente, mas o propósito ele é o mesmo. Ele tem um time muito bom, sempre. Foi algo que a gente não tinha tanto na empresa antiga. Acho que principalmente porque a galera não acreditava muito forte assim, no propósito, ou a gente não tinha um propósito muito bem definido. E execução, que é o que a galera às vezes peca muito pro quero fazer rápido, não vou planejar nada, ou vou planejar demais, eu quero algo perfeito e nunca lança e gasta rios de dinheiro num site, num aplicativo, em qualquer coisa que tiver na moda, que não resolve o problema de ninguém, que não ajuda ninguém, né? Então, acho que esses fatores são comuns aí para qualquer tipo de empresa que esteja começando, e é foda pra caramba se acertar neles mesmo, é tentativa e erro. Acho que o pessoal tá começando a entender que você passar por esse tipo de experiência é benéfico, porque com certeza a gente teria mandado bem pior se eu e o Biel não tivéssemos sido de atlética, por exemplo, não conhecesse o nosso mercado mesmo, e se a gente não tivesse tido experiências antes de vários erros, óbvio que a CES também, mas vários erros em outras empresas ali, né? Então, acho que isso é fundamental, mas tem como a gente tentar focar nessas 4 coisas, eu acho, para tentar acertar de cara. E o que é difícil também, mas vamos com tudo. Acho que o Brasil tá no rumo certo aí, tá virando moda, né? Uma moda boa, essa parte de empreender, de buscar conhecimento. E acho que a internet agora difundiu mais ainda isso. O problema é você realmente filtrar qual conteúdo é bom ali, vale a pena você consumir e principalmente botar na prática, né? Acho que não faz sentido também a gente ficar, vou consumir. A hora que você vê, você não fez nada, leu 100 livros num ano, só que a hora que você vai pegar, e aí? O que você testou? O que você executou? Nada. Então, escutou alguma coisa aqui que fez sentido pra você, foi legal? Tenta na prática. Porque às vezes pode não funcionar pra você também. Seu negócio é outro, seu jeito de gestão é outro. Total. Então, e a gente espera, inclusive, que, pra vocês que estão ouvindo, que seja um desses conteúdos que, vale a pena usar e tal. Que é esse o nosso propósito também, cara. A gente quer criar coisa que o cara vai... usei aqui 1 hora bem usado, ouvi o Rômulo, massa, aprendi. Enfim, amanhã tem mais. Cara, é isso, obrigado. É isso. Sucesso pra você, qualquer que seja esse conceito, e disciplina também, gostei. Obrigado. Obrigada. E fico deixar à disposição aí 100% Instagram, @ROP_for. Quem quiser me chamar lá, trocar ideia, tiver curtido, algo fez sentido aí, quer trocar figurinha, experiência, sempre aberto aí a aprender com todo mundo. Até porque uma frase que a gente escutou de uma pessoa que fazia parte da nossa comunidade, depois de uma resenha ao vivo que a gente teve, ela falou assim, cara, achei sensacional. E ela só tinha falado. A gente falou, nós ensinamos nada pra essa menina hoje.
merda. E ela fez questão de, no final da resenha, chegar e falar assim, pô, hoje eu entendi que quando você fala, quando você ensina, às vezes você aprende e assimila muito mais do que você faz na prática. Então, é sempre uma honra compartilhar conhecimento. Acho que todo mundo aprende, com certeza. Boa. Obrigadão. E é isso, né, pessoal? Foi. Obrigado pela audiência de vocês, pela atenção de vocês esse tempo todo. Semana que vem tem mais de Hidra Podcast. Gostou? Curtiu? Troca ideia com a gente, nos avisa o que foi legal, o que vocês querem ouvir mais. O que a gente não perguntou pro Rômulo, que, putz, estava na ponta da sua língua. Eu tenho um monte de coisa que eu queria perguntar, não deu tempo aqui, mas tudo bem. Na próxima rodada de captação dele, vai voltar aqui, vai falar pra gente da For Sócios 3.0. Boa. Tira print, inclusive, marca a gente no story, né? Boa. Hidra Podcast. Bora lá. Aí, ó, a gente já tá fazendo marketing pra gente. Lógico, pô. Muito bem. Tô produzindo conteúdo desde antes de live ser famoso. Era em 2019, bicho. Não tinha essa modinha de live. Não tinha modinha, não. Marca, compartilha, curte, se inscreve. Dá like, deixa comentário, bota no sininho, sei lá, tudo isso que rola. Obrigado. Fui. Nóis. Valeu. Valeu, galera.